Bom dia, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual, pelo Facebook, com os candidatos nas eleições de 2018. Hoje nós convidamos, e ela aceitou o convite, está aqui a Vera Lúcia Castelo Branco, candidata a deputada estadual pelo PTB. Bom dia, candidata. Bom dia, Valmir. Bom dia aos nossos seguidores, né, desse programa, desse site, né, de ampla audiência. E eu quero inicialmente agradecer, né, aos nossos seguidores, aos seguidores do Amazonas Atual, pela audiência, né, e dizer também, já deixar registrado de antemão, assim, a minha admiração, né, até, né, pelas suas reportagens, pelas suas entrevistas, pelas suas matérias, Valmir. E assim, poucos se importam, né? Eu vejo assim que a maioria dos meios de comunicação, eles entrevistam os candidatos majoritários, os senadores, os federais, mas os estaduais, né, são poucas as oportunidades. Então, por isso, desde já quero lhe agradecer aí. Nós estamos dando a oportunidade aos candidatos de apresentar suas propostas e não dá para trazer todo mundo, mas nós estamos vendo assim por partido, tentando trazer todos os partidos aqui, por isso que a gente tem estendido esse convite a pessoas às vezes conhecidas já da população, que já tiveram mandato, e outras que nem tanto, que estão começando, né? Nós já entrevistamos pessoas aqui, candidato a deputado federal, que é a primeira vez que disputa uma eleição. Sim. Mas vamos, a senhora é delegada de polícia. Sim. E foi deputada estadual por 2 mandatos, né? Em 2006 se elegeu pela primeira vez, depois se reelegeu em 2010 e em 2014 perdeu a eleição. Eu perdi a eleição, mas não perdi meus eleitores, porque eu tive 20 mil votos, né? Então, eu me considero representante sem a diplomação sim, mas sem a posse, sem aquela, né, formalidade. Mas eu me considero representante, porque 20 mil votos, eu tive mais votos que muitos deputados que se elegeram. A senhora disse que antes da entrevista começar, que disputou em 2014, a senhora era candidata, o Reiso Castelo Branco Reiso Castelo Branco, sim. Era candidata a deputada estadual também. Sim, né? Então houve uma certa divisão. Né? Isso dividiu os votos. Foi um projeto muito ousado do Sabino? Ousado e admirável, né? Porque o Sabino, em tudo que ele faz, ele é muito, né, ousado, corajoso, é o braço de ferro, né, que todos já o conhecem assim. E eu não posso de forma nenhuma criticá-lo, ao contrário, eu apoiei o projeto que ele criou, estabeleceu, e eu apoiei. Se tivesse dado certo, nossa, palmas, todo mundo ia dizer, mas esse cara realmente, né? Como não deu em partes, porque, como eu disse, eu tive 20 mil votos, o Reiso teve 15 mil votos, então tivemos muitos votos. Mas depois da eleição, a senhora voltou a assumir o cargo de delegada? Eu assumi a coordenação da saúde indígena, né? O DICEI Manaus. Então, eu tive que me afastar da polícia mais uma vez, né? Pedir o licenciamento para eu assumir a coordenação do DICEI Manaus, Saúde Indígena, onde eu coordenei 19 municípios aqui no entorno de Manaus, né? Até, digamos, Manaus, até Manicoré, até Itacoatiara, até Rio Preto da Eva, assim, olhando por zonas, né? E, então, são 19 municípios, 230 aldeias. Então, foi como eu não pude voltar, né, a atuar, a exercer o meu cargo de delegada de polícia,
Mas assim que puder eu voltarei. Assim que puder eu voltarei. O PTB é um partido que há muito tempo já está com a família Castelo Branco, né? Sim. Neste ano de 2018 ele quase vai para as mãos de outra pessoa. O empresário Cirilo Anunciação chegou a anunciar que era presidente do partido, né? Divulgou imagens que o Reis seria o vice-presidente, ele presidente. Depois a coisa mudou. Sim. E aí o Reis voltou a ser o presidente, não, assumiu a presidência. Claro. Né? O que aconteceu nesse... Bom. John saiu do ar. Continuando, então. Bom, retomamos aqui. Isso. O que aconteceu, então, com o PTB? Bom, ninguém está livre, né, dos abutres, né, dos lobos maus, né, não é nem pele de cordeiro, porque nem pele de cordeiro esses abutres aí têm, né, são assim muito declarados e conhecidos da população aqui de Manaus, não do Amazonas, porque o Amazonas nem conhece essas pessoas aí, né? Então ficaram assim olhudos, como eu te disse, né? Olhudos. O Sabino está se reabilitando, o Sabino ainda não vem para reassumir as suas atividades, então deixa a gente ver se a gente abocanha isso aqui de uma forma ou de outra, né? E não conseguiram, né? Não conseguiram porque a família Castelo Branco, ao assumir o PTB, né, tivemos ininterruptamente os mandatos de deputado federal, de deputado estadual, vereador. Então, como uma pessoa que ninguém conhece vem lá das profundezas para querer tomar um partido como o PTB? Claro que o Roberto Jefferson, né, o nosso presidente, os nossos parlamentares de Brasília da bancada do PTB, como Jovair Arantes, que é o nosso irmãozão lá, não iriam permitir, né? E nem o povo aqui que nos conhece, né? Muitos políticos locais também, como, vou nem citar, mas muitos políticos locais também se posicionaram contra e está aí. Mas o que aconteceu? O partido não chegou a ser... a ir para as mãos do Cirilo? O partido, o Roberto Jefferson, no momento em que nós estávamos com toda a atenção voltada para a saúde do Sabino, que o Reis estava em São Paulo, juntamente com o Sabino, o Roberto Jefferson foi induzido a erro de que o Reis estaria, né, concordando. Mas foi assim, coisa de uma semana e tal, quando nós resolvemos mesmo arregaçar as mangas e ir para cima, como sempre fizemos. O partido está em nossas mãos, mais do que nunca, né? Agora, mais do que nunca, ele está regularizado. Havia algumas pendências, ele era provisório, né? Durante anos e anos, quando assumimos, ele já tinha pendências eleitorais e tal. E aí nós fizemos todo um trabalho e agora definitivamente ele está em nossas mãos. E a senhora falou da saúde do Sabino Castelo Branco. Como é que está o estado de saúde dele, o processo de recuperação? Muito, 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 muito bem, graças a Deus. Muito bem, Sabino está bem, está bonito, né? Está com saúde. Agora está reabilitando, né? Voz mais lenta, né? Movimentos mais lentos, como, né, qualquer pessoa que passa por um AVC tão devastador como foi o dele, né? Mas Deus aprove que o Sabino vai continuar, que o Sabino voltará a assumir as suas atividades, né? E está muito bem, assim, até mesmo para, digamos assim, para contrariar a muitos que torceram e plantaram notícias falsas a respeito da saúde dele.
Uhum. Por que a família optou por manter o mínimo de informação sobre a saúde? Não seria melhor trazer para a mídia, sei lá, um boletim de vez em quando para dizer como é que ele estava? Acho que não, isso é uma questão mesmo familiar, nós queríamos manter, preservar, eu acho que é um direito de cada um, né? Cada familiar, ele opta por tomar alguma atitude e nós optamos que não seria interessante estar explorando a saúde dele, né? Não fazemos isso, não faríamos, né? Eu acho que é um direito da gente resguardar, né? De preservar. E agora que ele está muito bem, agora sim, agora a gente escancara mesmo. Ainda não dá para divulgar a imagem dele? Divulgar a imagem? Não, eu acho que tem que ter a anuência dele, o respeito à imagem é dele, né? É algo constitucional, então acho que não. Só quando ele disser, ok, Sabino é vaidoso, Sabino é um homem vaidoso, bonito, né? Então ele não quer estar lento, falando, não, acho que ele é o direito dele, no momento certo, ele aparecer e... Entendeu? Ele continua no hospital? Continua internado? Não, ele está em alta, ele não está hospitalizado. Já há algum tempo, há uns 2 ou 3 meses atrás, ele já recebeu alta, está em São Paulo, mas é porque ele está com uma equipe de reabilitação que vai todos os dias no apartamento. E assim vai ser, né? Só quando realmente ele entender que já está pronto para voltar às atividades, para retomar todo o trabalho que ele tem, é que ele voltará eu acho que é esse momento que a gente aguarda assim, com ansiedade e que não vai demorar, se Deus quiser, não. Vamos mudar agora para a candidatura mesmo. Vamos. A senhora, como delegada, defende também essa bandeira da segurança pública, que hoje é a bandeira das campanhas eleitorais, né? Nacionalmente, no estado do Amazonas, todo mundo está falando de segurança pública. Como é que a senhora se posiciona nesse momento? Pois é, eu sou delegada de polícia. Em meu primeiro mandato, né, havia assim, uma tendência, as pessoas me aconselhando, olha, você sua bandeira deve ser a segurança pública, já que você é delegada. E eu falava assim, não, eu não quero defender uma só bandeira, eu não sou mulher de defender uma única bandeira, né? Só segurança pública. Eu quero ser deputada do povo do Amazonas. E o povo do Amazonas, eles precisam mais do que segurança pública. Que, aliás, né, a gente tem que voltar no cerne da questão, que a insegurança pública ela é causada por uma série de fatores que não é propriamente a segurança pública, né? Ela é uma causa, ela é um efeito. Então, a gente tem que combater, né, as causas. E as causas é educação, né, é oportunidade de trabalho, geração de emprego e rendas, que a gente não vê isso fluir. Ouve muitas pessoas falarem de uma forma vazia, mas a gente não vê nada de concreto, né? Então, a gente combate as causas. E segurança pública, como efeito, também é muito importante, né? Um plano... eu penso que o amazonino, agora que foi tão criticado por trazer uma pessoa que tem todo o know-how, né? Embora seja num país, né, que tem uma civilização completamente diferente da nossa, mas, né, em linhas gerais, nós sabemos, né, que as causas são essas que eu mencionei. Então, enquanto não se combater isso, enquanto não houver políticas para mudar essa realidade, não adianta contratar 10 mil homens, contrata 20 mil homens, não, 20 mil, vamos contratar 50, vamos prender, encher as cadeias. E aí?
como a gente alimentando todo essa população carcerária e, enfim, acaba que a gente entra lá, sai pior do que entrou. Então, essa coisa de falar de segurança pública, tá, isso aí não é assim, não é só, né, eu penso assim. Mas o fato é que a gente tem uma violência crescente, claro, né? E tem as organizações criminosas, claro, né? O crime organizado, principalmente ligado claro, ao tráfico de drogas, crescendo cada vez mais. Como é que o Estado deve combater isso? Claro. Primeiro, em algum momento, lá atrás, né, eu acho que em 2004, por aí, quando um ministro, ministro, mas parlamentar também, que ele veio, né, com aquele projeto de lei que foi muito discutido, muita polêmica, que falava sobre a descriminalização da droga. Eu já achei aquilo muito estranho e já me posicionei contra como delegada de polícia. Aquilo ali foi um marco, porque é uma coisa muito subjetiva. Muitas vezes, né, a polícia, ela apreende uma quantidade de drogas, vamos dizer, uma pequena quantidade, né? E ali é feito um boletim de ocorrência, etc., e não é tido como tráfico, não é enquadrado no artigo 12. Né? Então, fica muito subjetivo na cabeça da autoridade. Às vezes, ela apreende uma grande quantidade e coloca como se fosse para uso. Ou, às vezes, apreende uma pequena quantidade e coloca como, né, se fosse tráfico. Então, é uma coisa muito subjetiva e que daí em diante virou toda essa situação que nós estamos aí. Para mim, é o marco da crescente violência. Foi a partir desse momento. Eu tenho um amigo que diz que ele até concorda que descriminalize a droga para o usuário, mas o usuário tem que se identificar, dizer, eu sou, ter um cadastro. Fazer um cadastro. Né, que seja público, e a pessoa diga, eu sou usuário, por isso... Isso para mim não funciona, porque fica ao sabor, né, da vontade da autoridade que apreende, que flagranteia ou não flagranteia, e de quem julga também. É um negócio subjetivo. Né? A partir daí, né, a gente... Enfim, eu penso assim, já declarei isso em várias falas minhas na Assembleia Legislativa, eu não concordo, eu acho que tem que ser mais bem delineado, né, quem é traficante, quem é usuário. Como você está dizendo, cadastre-se, né, para a gente saber que você é usuário. Né? Qual é a quantidade que você usa? Você usa 1 quilo, você usa algumas gramas, tudo isso tem que ser bem esclarecido. Uhum. Em relação à questão da violência em si, do número crescente de assaltos, hoje a população está sendo assaltada nos ônibus, nas paradas de ônibus, na rua. Né? Como é que esse país vai chegar a disputar com outros países com a violência crescente desse jeito, deputada? Exato. Para mim, é uma coisa assim, a longo prazo agora, né? Se houver políticas que combatam efetivamente as causas, como eu falei, se tiver realmente políticas também de enfrentamento, né, poderemos a longo prazo. Agora, não adianta, penso eu, me perdoem se for, né, eu estiver falando alguma coisa que não seja o entendimento, né, de todos, mas a curto prazo é complicado, quantitativo de pessoal só vai onerar, equipamento só vai onerar o poder público, né, as pessoas que contribuem com impostos serão sacrificadas, e eu acho que não tem matar, eu acho que não é, né, como está aí um candidato que fala que vai acabar, só se matar.
cortar e fazer uma vala assim do tamanho do Brasil para enterrar, né? Muitos, e na maioria são jovens, né, que são cooptados, né, pelos grandes chefes de quadrilhas, pelo crime organizado, são jovens e que estão saindo já de famílias de classe média alta. Então, não é assim. Não é matando, não é aumentando o quantitativo, não é enchendo as penitenciárias, porque nós não vamos ter, né, ficar jogando para debaixo do tapete. Nós temos que combater as causas. E as causas são essas que eu mencionei, que depois a gente pode repetir novamente. A gente não tem aí uma polícia muito mal preparada e também, eu digo no sentido da inteligência, a gente não tem hoje os equipamentos que tem uma polícia de países mais desenvolvidos, né, que trabalham mais com a inteligência do que com a arma. Não falta um pouco disso no Brasil? Pois é. Inteligência, eu penso que seria para, né, o crime organizado mesmo, para uma forma... um meio que se possa usar com mais eficiência, que tem que realmente melhorar. Mas, hoje, o que a gente vê, como você falou, né? Muita violência. Nós fomos caminhar no João Paulo a semana passada, eu e o Reis fomos caminhar, e acabou de acontecer um homicídio. Aí a polícia está ali, faz aquele enxame todo, luzes, intermitentes, mas são jovens, e assim, é um exército de jovens que são cooptados pelo crime organizado. Como uma inteligência vai conseguir assambarcar todas essas informações que acontecem nos becos, nas vielas, nas periferias? Entendeu? Volto a dizer que, sim, melhore os meios, né, inteligência, equipamentos, metralhadoras aqui para nós, aqui no Amazonas, eu não vejo necessidade de gastar dinheiro com isso, porque o objetivo não é matar, não é, né? O objetivo realmente é dar uma segurança, dar paz, mas nós só vamos conseguir se tiver enfrentamento com as causas políticas que deem oportunidade de emprego para esses milhares de jovens que estão por aí, né, com capacitação, com formação, o esporte, e para, né, as famílias, oportunidades realmente de trabalho, de emprego, de renda, mas de forma efetiva e contundente, não essa coisa, essa fantasia que muitos apregoam por aí. Além da questão da segurança pública, quais são as bandeiras que a senhora mais defende? Então, aí é que vai, né, as múltiplas bandeiras. Eu sou muito, muito ligada ao interior, porque eu sou do interior, eu sou da roça, né? Não dessa roça aqui do Amazonas. Eu nasci em Minas, né? E nasci Araguari, na zona rural, né? Araguari. Mas eu não me criei em Araguari, eu pouco convivi. Eu vim para Goiás, né? Porque meu pai ele trabalhava no estado de Goiás e era funcionário público daquela linha de ferro Goiás, e então ele se mudava muito. Mas eu fui criada na zona rural de Goiás, né? Minha família toda, a família da minha mãe, principalmente, são pessoas do campo, que plantam, são pessoas muito humildes, mas que não passam fome, né? Talvez por isso não tenha tanta violência, não é tão assim, os índices, né? Os indicadores da violência são muito menores que os nossos, né? Por quê? Porque qualquer pessoa lá, mesmo nos seus quintais, eles plantam, né, e colhem, e criam algum animal para consumo também, enfim. Então, eu sou muito ligada ao campo, né? Então, aqui eu sou uma grande incentivadora de produção de alimentos, seja ele setor primário de uma forma geral, pesca, agricultura, principalmente agricultura familiar.
Então, eu sou muito ligada a isso, sabe? E também em defesa da mulher, né? Principalmente essa discriminação no mercado de trabalho, essa mulher que já alcançou uma faixa etária de 40 ou mais anos, que é muito discriminada. Então, a gente tem múltiplas bandeiras, né? Na saúde, na educação, né? Enfim. Concretamente, como é que a senhora avalia hoje a situação do polo industrial de Manaus? A gente está vendo, claro que tem ataques pontuais, mas o polo industrial de Manaus, os críticos dizem o seguinte, que no futuro talvez a gente não tenha o que produzir, né? Por conta dos avanços tecnológicos, né? Como é que a senhora avalia isso? Porque hoje nós temos uma população em Manaus de mais de 2 milhões de habitantes, né? Sem o polo industrial de Manaus, dificilmente a gente teria emprego suficiente para toda essa gente. Claro. É o ciclo, né? O ciclo industrial, né? É um ciclo industrial, mas como você disse, hoje vários países, né? Vários estados do Brasil já produzem quase tudo que se produz aqui no nosso polo, exceto de 2 rodas, né? Que é a nossa referência maior. Mas nós temos que buscar alternativas, né? Nós não podemos ficar aguardando aí o apagar das luzes do polo industrial. Temos que lutar por ele. O interior reclama muito, né? Lá você chega aí no interior do Amazonas, né? Naqueles municípios mais distantes, e eles reclamam que não tem reflexo nenhum para eles o polo industrial, né? Não há, realmente, lá eles não se beneficiam nada, né? De nada sobre o polo industrial. Então, primeiramente, eu acho que os benefícios do polo industrial deveriam se estender a todo o estado do Amazonas. Essa é uma questão. E segundo, lógico, nós temos que brigar por ele, sempre estarmos muito atentos, né, às políticas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, né, contra o nosso polo. Nossos parlamentares devem estar sempre como atalaias, guardiões, né, do nosso polo. Porém, nós temos que, como eu falei aqui, que eu sou do campo e eu vejo a produção de alimentos do setor primário, né, como a grande alternativa. Nós temos muita terra, muito solo. Fala-se, mas o nosso solo não é propício. Todo solo é propício, sim, desde que se corrija, desde que coloque, né, os fertilizantes, desde que se faça de forma como se faz Sul, Centro-Oeste, que são solos muito férteis, mas de toda forma tem a tecnologia, né? Aqui temos muita água, mas eu penso que também tem que pensar em irrigar, sabe, a plantação, porque tem épocas de grandes secagens, né, que é necessário. Então, tem que se adotar a tecnologia, porque tudo que se faz hoje aqui, ainda na agricultura familiar, principalmente, é coisa muito, né, muito rudimentar ainda, muito rústica. Nós temos um exemplo aqui no norte de um estado que é Rondônia, né, que assumiu 2 vocações ali, uma que é a pecuária e a outra agora a produção de pescado, né? A piscicultura, e já é, se não o maior, um dos maiores produtores de pescado do Brasil, claro, exportando inclusive para o Amazonas, né? O Amazonas não tem vocação nenhuma. A gente tem o polo industrial de Manaus e fica acomodado nisso, né? Isso que você está falando é a grande realidade, né? Rondônia, se você ficar ali na balsa, passar um dia ali, você vai ver os caminhões frigoríficos chegando, né? Mesmo a BR-319 ainda estando
estando da forma que ainda está sendo recuperada, mas todo ano é a mesma coisa. Caminhões e caminhões frigoríficos chegando para abastecer o mercado de Manaus. E aí fica os nossos pescadores, os nossos piscicultores ficam assim, meio que envergonhados disso. Mas eles não têm que ter vergonha, porque realmente não há incentivo, né? Falta aqui incentivo, falta uma secretaria, falta um órgão que realmente dê atenção aos nossos produtores, aos nossos piscicultores. Falta isso, porque solo nós temos para plantar, né? Então, tecnologia, Embrapa, CEPROR, né? Sementes, e, enfim. Aí o pescado, temos água, temos solo propício, porque até para criar os peixes nesses tanques escavados, tem que ter um solo também de acordo, né? Isso nós temos. Agora, falta o quê? Falta os insumos para fazer essa ração. Então, o que sai caro para nós é porque nós não temos o milho, não temos a soja, que fazem a composição da ração para os peixes. Por isso é que eu falo, é uma cadeia, né, que tem que ser observada. Ok. Candidata Vera Castelo Branco, a gente já passou aqui dos 30 minutos. Nossa, tão rápido, eu gostei tanto, queria ficar mais. Mas eu vou lhe devolver a palavra para a senhora finalizar a nossa entrevista. Então, eu posso falar que eu sou candidata? Pode, eu não vontade. Falei ainda, né? Ainda não vendi o meu peixe, Pode né? vender, então. Então, gente, e é com esse intuito que eu quero voltar para a Assembleia e conto aí com seu apoio, com a sua confiança. Tive 2 mandatos muito contundentes. Eu dizia na Assembleia que eu era deputada peã, né? Porque eu aqui sempre vou realmente para o interior, subo o barranco, desço o barranco, converso com os nossos homens do interior, né? E da capital, com certeza também. E eu penso que meus mandatos foram muito aprovados. Mesmo eu não tendo sido eleita, eu tive 20 mil votos, né? E eu volto agora colocando meu nome, realmente pedindo a sua confiança, o seu voto, né? E também eu tenho um candidato a deputado federal, que é o meu filho, Reis do Castelo Branco, que nesse momento assumiu essa responsabilidade de prosseguir com os trabalhos do pai, né? E o pai, ele já com 3 mandatos de vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Muitos falam, nossa, mas ele é tão jovem para ser deputado federal. Jovem, mas assim, muito responsável. Se você olhar lá o site, o canal da Câmara, você vai ver que todos os dias ele está ali. Ele é muito assíduo, muito responsável. Então, ele tem todas as qualidades, né? E tem o direito também de vir construir algo de novo na política no âmbito federal. Então, eu peço seu voto para mim, né? Como deputado estadual, posso falar número aqui? Pode. Posso, né? Então tá, meu número é 14123, né? Porque o PTB, o número do PTB é 14 e o meu número é 14123. E o do Reiso é 14, né? E nosso governador, né, nosso candidato a majoritário é o nosso negão amazonino com o número 12. Ok, essa foi a participação da Vera Castelo Branco aqui no nossos estúdios no Amazonas Atual. A gente encerra aqui agradecendo a presença da candidata e agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Posso me despedir? Já foi embora, eu nem te agradeci.